Nesse vídeo agora eu vou te mostrar essa planilha que você está vendo na sua tela, que é uma calculadora bastante avançada de macronutrientes. Então, é uma calculadora de macronutrientes para que você consiga saber, a partir do que você está ingerindo, o quanto de cada nutriente você tem, o quão perto você está da meta de consumo desse nutriente, todas as informações bastante ricas que eu vou te mostrar a partir de agora. Nós estamos vendo, por exemplo, nesse momento, a partir de um cardápio que eu inseri, o quanto que eu estou consumindo de proteína, de fibra, de colesterol, sódio, potássio e cálcio em cada um dos dias a partir desse cardápio que eu montei. Então eu insiro as informações dos alimentos, insiro o meu cardápio e a planilha calcula os macronutrientes para mim. É uma calculadora de macronutrientes bem interessante. Primeira coisa que você tem que fazer é o cadastro geral de medidas e refeições. Isso aqui já vem pronto, você pode colocar alguma refeição diferente, alguma medida de alimento diferente, mas isso aqui já vem nativo dentro da planilha. Depois você vai cadastrar os nutrientes. Então eu já cadastrei aqui proteína, fibra, colesterol, sódio, potássio e cálcio. Você tem que inserir para a planilha também se esse nutriente é melhor ser maior ou menor. Então, por exemplo, proteína é bom que seja maior, fibra maior, colesterol, sódio menor. Você não vai comemorar de bater a meta de passar do consumo de sódio, por exemplo. Então, é importante que você insira se é melhor, caso seja maior ou menor. Depois você insere a referência diária em valor e em indicador. Então, por exemplo, proteínas. É interessante que seja maior que 80 gramas por dia. Fibra, maior que 25 gramas por dia. Colesterol, menor que 200 miligramas por dia. E assim sucessivamente. Então, cada nutriente que você for acompanhar aqui dentro da calculadora, você tem que inserir essas referências diárias. Depois você vai inserir o cadastro de alimentos. Então, olha só, a planilha ela vem com pouquíssimos alimentos, são esses alimentos aqui do exemplo. Você vai ter que ter uma base de dados que te traga quanto que você tem de cada um dos alimentos que você vai consumir, de cada nutriente em questão. Então, olha só, eu coloquei aqui o acém cozido. Você precisa colocar o nome do alimento, você pode colocar uma descrição aqui, por exemplo, o modo de preparo, por exemplo, qual que é a referência desse alimento, e depois você vai colocar a quantidade de referência, ou seja, no acém cozido, os dados que eu vou inserir aqui são em relação a 100 gramas de acém cozido. Então você coloca 100 gramas, pode selecionar na caixinha qual que é a medida dentre aquelas que você cadastrou, em relação ao acém. Então eu tenho que 100 gramas do acém vai ter isso aqui de nutrientes. Então vai ter 26,6 de proteína, 0 de fibra, 102 de colesterol, 231 de sódio, 254 de potássio e 4,1 de cálcio. Então você vai inserir esses dados aqui. Esses são dados que você vai inserir de cada alimento que você vai consumir. Essas informações de proteína, fibra, colesterol e etc. é o que eu cadastrei como nutriente aqui. Então se eu tivesse cadastrado um outro aqui na 7ª posição, ele apareceria aqui também, você teria que inserir o dado dele. Uma outra informação que a gente não pode passar batido é esse aqui. Percentual C versus R. O que é o C versus R? É o que o prato final, o prato pronto, representa em relação ao que você compra desse produto. Então, por exemplo, o acém cozido, se eu for fazer 100 gramas de acém cozido, ou seja, in natura é 100 gramas, eu comprei 100 gramas, isso vai virar 70 gramas com a minha refeição pronta. Por quê? Porque o meu índice de conversão C versus R é 70%. Por que isso é importante? Porque em algum momento você vai consumir o valor pronto, só que você vai ter que comprar mais. Então, nesse cruzamento aqui, que a calculadora também te proporciona, você tem que inserir esse dado. Então, olha só, a partir do momento que você cadastrou todos os alimentos que você vai consumir na nossa calculadora de macronutrientes, você começa a entrar no cardápio. Então, você vem aqui na abinha de cardápio e você vai inserir as seguintes informações. Você vai colocar o dia da semana, estão os dias da semana aqui de domingo até sábado. Você vai inserir a refeição, que é uma daquelas que eu tinha colocado aqui no cadastro. Vai colocar o alimento, sempre vão aparecer os alimentos que você cadastrou aqui. E você vai inserir quanto pronto daquele alimento você vai consumir. Então, olha só, pensa comigo. Se eu for consumir acém cozido e eu quero consumir 100 gramas dele pronto, você vem aqui e coloca 100 gramas. Aqui já é o número final, o número pronto que você vai ter. Não é o número in natura, não é o alimento in natura, é o alimento já pronto depois da sua preparação. Dessa coluna para frente estão apenas as informações já calculadas que você não pode mexer.
Então ele faz a conta de quanto que você vai ter de proteína, de fibra, de colesterol, com base naquele cadastro que você tinha informado. Então nessa refeição, você já sabe o que você vai ter aqui. E assim você monta o seu cardápio da semana, né? Tem um cardápio bastante robusto aqui. Você vai inserir o dia, a refeição, qual que é o alimento, quanto você vai consumir já pronto. Para cada refeição da semana, às vezes você pode colocar mais de um, né? Aqui, por exemplo, no meu café da manhã eu coloquei tapioca, ovo mexido e café sem açúcar. Aí no almoço eu coloquei frango, sobrecoxa com pele, arroz com sal, pepino. E aí na janta eu coloquei patinho assim cozido, pão de alho com queijo e tomate cru. Então você pode colocar mais do que um item, mais do que um alimento em cada refeição. Montado o seu cardápio, aí sim nós entramos na parte de inteligência da planilha. Aqui a planilha, que é uma calculadora de macronutrientes, ela vai fazer todo o trabalho robusto para te entregar tudo pronto o que você vai ter. A primeira coisa que você tem é aquela tabela que eu te mostrei no começo do vídeo. Aqui você vai ter para cada dia da semana, de domingo até sábado, cada nutriente que você informou, vai te lembrar quanto por dia é referência e vai trazer quanto que você está consumindo. Então, olha só, proteínas, 80 gramas eu tenho que comer, mais que 80 gramas. E eu estou comendo, nenhum dia eu estou comendo mais que isso. As fibras também, ó, nenhum dia comendo mais que 25. O colesterol tem que ser menor que 200 mg. Eu estou comendo a mais todos os dias. Só o sódio, que o ideal é ficar menos de 2.000, que eu estou conseguindo segurar. É uma dieta bastante baseada em alimentação saudável, né? Então estou conseguindo segurar isso. Então para cada indicador você consegue ver o quanto que você vai consumir de nutriente. Só que se você quiser alterar, por exemplo, proteína eu tenho que fazer 80 gramas. Você consegue ir lá na planilha, fazer essa alteração de quantidade consumida ou de alimento e vai refletir aqui. Então vamos lá, no domingo, ó. Segunda eu estou bem pertinho dos 80 gramas. Vamos ver o que eu estou comendo na segunda. Na segunda-feira, eu estou colocando aqui, por exemplo, estou colocando a 100 cozido, 60 gramas a 100 cozido. Se eu colocar 120, vamos ver, se eu colocar 120 gramas, ele bateu, ó, ele vai para 90. Porque essa diferença que eu estou comendo na janta, a título de exemplo, tem bastante proteína e subiu. Então você consegue ir alterando as informações, você consegue ir alterando os dados aqui no seu cardápio de forma que você deixe tudo verde. Ou seja, o que tem que ser uma quantidade mínima você vai estar comendo a mais e o que tem que ser uma quantidade máxima você está comendo a menos. E como eu te disse, essa calculadora de macronutrientes ela tem muita inteligência por trás. Por exemplo, eu quero comparar alimentos. Eu quero, por exemplo, ter uma dieta focada em proteína. E aí eu quero consumir 150 gramas de alguma coisa e ver o que me dá mais proteína. Então você vem aqui e coloca o quanto você quer colocar de referência, 150 gramas, insere os alimentos aqui dos que você cadastrou e ele vai comparar. Então eu coloquei ó, acém cozido, frango de peito grelhado e tilápia grelhada. Em 150 gramas de cada um desses, o frango peito grelhado é o melhor. Depois o acém cozido, depois a tilápia. Então você consegue ver de cada indicador, comparando os alimentos, o que é melhor ou não. Isso fica facilmente entregue aqui na planilha. Existe também um gráfico de, a partir do cardápio que você montou, o que você está consumindo, o que está te trazendo mais proteína ou o que está te trazendo mais colesterol dos alimentos que você está ingerindo. Então, por exemplo, se eu quero saber proteínas, na terça-feira, quais são os maiores? Ó, na terça-feira, o que eu mais comi de proteína veio do frango, depois da fraldinha, depois do ovo mexido, etc. Os que mais e os que menos trouxeram são tapioca, café sem açúcar, arroz com sal e etc. Ah, e o meu colesterol, achei muito alto aqui no meu cardápio. O que está prejudicando? Maiores colesterol, ovo mexido bastante, o frango vem bastante, etc. Posso mudar o dia, colocar na quarta, posso colocar na quinta, etc. Eu posso também vir aqui no resumo, olhar 2 dias diferentes. Ó, por exemplo, colesterol. Na terça é o dia que eu menos tenho. Na verdade, no sábado é o dia que eu menos tenho e na segunda é o dia que eu mais tenho colesterol. Então, vou comparar segunda e sábado. Venho aqui no gráfico, coloco segunda nesse, coloco sábado nesse aqui, ambos colesterol e maiores. Ó, na segunda que nós vimos aqui, que é o dia do colesterol que mais tem, no sábado é o que menos tem. Na segunda eu tenho o ovo, o frango e o acém. Aqui eu já tenho o mesmo ovo, o frango peito grelhado que está
bem menos do que o outro, e tapioca. Então eu como basicamente frango e evito comer bastante colesterol desses dois aqui. Então você consegue ter esse comparativo por meio dessa calculadora de macronutrientes. Existe também uma outra visão que é bastante interessante, que é o alcance de meta. O alcance de meta é o seguinte: vamos supor que você não chegou na determinada meta de proteína em um determinado dia. Vamos dar uma olhada aqui no meu resumo. Vamos supor que eu não cheguei na sexta-feira. Proteína deu 65,9. Então eu venho aqui, coloco proteínas na sexta, o valor 65,9. Esse 65,9 ele está distribuído nesses alimentos aqui. Eu estou comendo uma quantidade, isso aqui vem um tanto de proteína que está dando aquele 65,9 que eu falei. E eu preciso consumir 80 gramas de proteína. Então o que você vai fazer? Você vai dar uma olhada no que você está comendo na sexta, que é o que está aqui, você montou no cardápio, e você vai marcar para alterar. Você percebe que está tudo como não. Eu vou colocar sim em alguns alimentos. E com isso a planilha vai calcular uma nova quantidade que você tem que comer daquele alimento para você chegar nas 80 gramas. O que você deixar como não, não altera, e o que você deixar como sim é o que vai ser alterado. Então vamos supor, eu quero chegar em 80 gramas de proteína comendo só o patinho. Eu venho aqui e coloco sim no patinho. Cheguei nas 80 gramas de proteína. Ao invés de 35 gramas de patinho, eu tenho que comer 78. Então, quando eu como 78, vai vir 25,38 de proteína e eu consigo chegar no valor aqui. Ah, eu quero no patinho e também no... Vamos ver outro aqui que pode ajudar, na fraldinha. Nesses dois, coloco sim para os dois. Ele vai mudar o valor do patinho, né? Já não vai ser aquele valor maior que estava antes 78, vai ficar 48, porque eu mudei também um pouco da fraldinha. Com isso, eu consigo chegar no valor total de proteínas. Então, o alcance de meta serve justamente para isso. Você seleciona qual nutriente você quer, qual que é o dia da semana e a planilha vai calcular, vai conseguir alterar para você a quantidade de alguns alimentos que você vai escolher para você conseguir chegar na meta. E aí, por fim, depois de tudo isso, nós temos finalmente uma lista de compras. Então, o que é essa lista de compras? Nós pegamos todos os itens que vão ser consumidos da semana, ele fala aqui quanto que é a quantidade em refeição que você vai ter, converte isso por meio daquele indicador que nós falamos em uma quantidade de compra e você já tem a sua lista de compra prontíssima. Você tem aqui, por exemplo, que você vai consumir nessa semana 300 gramas de fraldinha, você tem que comprar 428 gramas, já vai com essa lista pronta para o supermercado, chega em casa, já consegue guardar, já deixa tudo certinho e com isso você consegue manter esse cardápio e com isso todos aqueles indicadores que eu tinha te falado. Como eu te falei, essa é uma planilha extremamente completa para você controlar alimentos e nutrientes e que vai servir como uma calculadora de macronutrientes. É uma planilha incrível que pode te ajudar de forma considerável, de forma muito simples, sem precisar saber muito Excel, sem precisar fazer outras coisas, você vai conseguir controlar a sua dieta e os seus macronutrientes. Caso tenha gostado, não perca a oportunidade, esse material é extremamente rico e pode te ajudar e ser seu por meio do link que está aqui na descrição do vídeo. Nós nos vemos por aí e até mais!